Olá, eu me chamo Vitória e juntamente com as minhas colegas Cibele, Tainá Algaier, Maureen, Tanise, Michele, Camila, Kathleen e Maristela, acadêmicas em Direito, viemos compartilhar um material sobre prisões, onde integra a disciplina de Direito Processual Penal 2, que é apresentada pelo professor Vladimir na Universidade de Caxias do Sul, no campus de São Sebastião do Caí. Bom, a prisão é definida por parte da doutrina como privação da liberdade, dificultando o direito de ir e vir através do reconhecimento da pessoa humana ao cárcere. O direito ele divide as prisões em diferentes espécies, onde eu passo a palavra para minhas colegas que irão explicar mais para vocês. Eu sou a Maristela e farei uma breve análise sobre a natureza das prisões. O direito ele divide a prisão em diferentes espécies, dentre elas prisão-pena, prisão processual, prisão civil, prisão administrativa e prisão disciplinar. A prisão-pena ela é imposta depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ela não tem uma natureza cautelatória, já que ela visa a satisfação da pretensão executória do Estado. A prisão processual ela tem uma natureza processual e ela assegura o bom andamento da investigação e do processo penal, evitando ainda que o réu volte a cometer crime se solto. Ela deve satisfazer os requisitos do fumus bon iuris, que significa a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, que significa o perigo na demora. Nela estão incluídas a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. A prisão cível não se refere à infração penal, mas sim ao não cumprimento de uma obrigação civil. Após a inserção no ordenamento jurídico do Pacto de São José de Costa Rica, entende-se que ela é apenas cabível no caso do devedor de prestações alimentícias. A prisão administrativa é aquela que é determinada por autoridade administrativa, por motivo de ordem e finalidade, ambas administrativas, e ela é admissível de acordo com o artigo 319 do CPP. Já a prisão disciplinar de militares, ela consiste no confinamento dos servidores militares que não seguiram as leis regulamentadoras, cometendo transgressão disciplinar grave. Entretanto, os militares não são levados para prisões convencionais, como os criminosos comuns. Eles são conduzidos para um alojamento de pares ou outro local adequado, conforme decidir a autoridade a qual julga as transgressões. A prisão ela deve ser decretada por autoridade judiciária competente ou pelo universo castrense em casos de flagrante. E após o ano de 2019, independente da conduta interdisciplinar, o militar ele não poderia ser preso em hipótese alguma, haja vista que houve a determinação que proibia a prisão dos militares. Olá, eu sou a Camila e eu vou tratar sobre a prisão penal e a prisão processual. A prisão-pena, ela é definitiva e decorre de uma sentença penal condenatória e ao lado dela existem as prisões processuais, que são as prisões provisórias e decorrem de outros requisitos. A prisão processual, ela é aplicada para evitar que o suspeito destrua provas, ameace testemunhas ou então fuja. O juiz que esteja suspeitando disso, com base em provas e indícios, decreta a prisão provisória, que seria a prisão processual, que pode ser temporária ou preventiva. Em resumo, quando nós vemos uma prisão provisória, ela está baseada em um destes fatores. Portanto, o juiz, para proteger o próprio processo penal, ele decreta a prisão processual, mas ela não é e nem nunca pode ser uma antecipação da condenação. Ela busca justamente assegurar a correta aplicação da lei penal. Agora falaremos sobre a prisão em flagrante. A prisão em flagrante ela é uma medida cautelar de natureza processual, em que há dispensa da ordem da autoridade judicial de forma escrita. Então, aquele que está cometendo o crime ou que acabou de praticar a infração, que está sendo perseguido em situação que se faça presumir que ele seja o autor do crime, ou aquele que é encontrado com instrumentos, armas ou demais objetos do delito, ele encontra-se, então, em flagrante delito próprio, impróprio, quase flagrante ou flagrante presumido. E ele deve ser preso pelas autoridades ou pode ser detido por qualquer um do povo. O artigo 302 do Código de Processo Penal ele prevê 3 modalidades, que é o flagrante próprio, que tem previsão nos incisos 1 e 2, que ocorre, então,
quando a pessoa ela é pega no momento em que está praticando a ação penal ou logo depois de ter cometido o crime. O flagrante impróprio, que tem previsão no inciso 3, e ele acontece quando a pessoa ela é perseguida logo depois da ocorrência do crime, em uma situação na qual aparenta, né, ser a autora do delito. E o flagrante presumido, que tem previsão legal no inciso 4, a pessoa ela é encontrada logo depois do crime. Então, ela vai estar portando, né, instrumentos, armas ou ferramentas que demonstre que ela é possível autora da infração penal. Meu nome é Tainá e eu falarei brevemente acerca da prisão preventiva. A prisão preventiva é utilizada durante o inquérito policial e na fase processual. Para que ela seja decretada, é necessário haver 2 pressupostos. Estes pressupostos são o seguinte: a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. É necessário também haver fator de risco para comprovar a necessidade de manter um indivíduo preso. Conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal vigente no Brasil, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia de ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva também será decretada no caso de descumprimento de outras obrigações impostas de maneira cautelar. Este tipo de prisão é admitido nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, se houver condenação por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, o enfermo ou pessoa com deficiência, com o objetivo de garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Para haver a decretação da prisão preventiva, é necessário que o juízo fundamente e motive sua decisão. Isso também se aplica no caso de revogação ou substituição deste tipo de prisão, bem como o juiz poderá decretar de ofício ou a pedido das partes que a prisão preventiva seja revogada no decorrer da investigação ou do processo, no caso de ser verificada a falta de motivo para mantê-la. Neste mesmo sentido, poderá decretá-la novamente, desde que por razão justificável. Meu nome é Kathleen Munique e eu falarei sobre a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. O parágrafo único do artigo 387 do Código de Processo Penal, em virtude da Lei 11.719 de 2008, dispõe que na sentença condenatória o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. Cabendo liberdade provisória, deverá concedê-la com ou sem fiança. Se o réu responde o processo em liberdade, a justificação da prisão também é de rigor, e o móvel passa a ser basicamente a presença ou não dos fundamentos da preventiva, já que os maus antecedentes e a reincidência como base para a prisão foram revogados. Oi, eu sou a Michelle Bock e tratarei sobre a prisão temporária. A prisão temporária ela é uma prisão cautelar que só pode ser decretada pela autoridade judiciária, porém não de ofício, em face da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. Para ocorrer a prisão temporária, é imprescindível que o indivíduo indiciado não possua residência fixa ou não forneça esclarecimento sobre sua identificação, e quando houver motivos razoáveis, baseado em prova admitida na legislação penal, da autoria ou participação do indiciado em algum delito. Tal prisão só é admitida durante o inquérito, ou seja, somente é cabível na fase pré-processual. Alguns exemplos de crimes onde pode ser exigido a prisão temporária são de homicídio doloso, roubo, extorsão, sequestro, estupro, entre outros. O prazo da prisão temporária é de no máximo 5 dias, podendo ser prorrogável por igual período, comprovada a necessidade. Já no caso de crime hediondo, a Lei 8.072 de 90 ampliou o prazo para 30 dias, podendo ser prorrogáveis por igual período, caso haja necessidade.
prisão domiciliar, uma modalidade de prisão estabelecida, a qual permite que o agente permaneça recolhido em sua residência, só podendo se ausentar com autorização judicial. Contudo, precisa haver comprovação de requisitos, conforme o artigo 318 do Código de Processo Penal. Ser maior de 80 anos, se estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, se tratar de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, se cuidar de gestante, se for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, se for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, mulher gestante com ressalvas. Deve ver-se, entretanto, que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar constitui mera faculdade do juiz, não sendo obrigatória. Diante do que foi narrado neste podcast, espera-se que este trabalho de curricularização possibilite que a comunidade, no geral, conheça um pouco mais sobre os tipos de prisões presentes em nosso ordenamento jurídico brasileiro, seus objetivos, conceitos e princípios gerais para a sua aplicabilidade. O conteúdo deste podcast integra a disciplina de Direito Processual Penal 2, ministrado pelo professor Vladimir Luiz Rosa da Silva, na Universidade de Caxias do Sul, campus universitário Vale do Caí.